Com o mercado em queda, a gente tem diversas oportunidades para compra, mas a pergunta que fica é: qual altcoin comprar? Eu devo comprar Bitcoin? Eu devo comprar altcoin? Se eu devo comprar altcoin, quais altcoins ou quantas altcoins eu tenho que ter em carteira? E nesse vídeo eu quero te passar 3 altcoins que você precisa ter em carteira, que eu, Luiz, tenho em carteira e vou estar acumulando cada vez mais mediante a queda de todo o mercado de alto risco, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Antes de a gente falar de altcoin, a gente precisa falar de Bitcoin, a gente precisa ver como que tá o Bitcoin antes de sair comprando qualquer altcoin, e a gente precisa ver mercado tradicional antes de a gente ver Bitcoin, tá? Então a gente precisa ter toda essa sequência: mercado tradicional, Bitcoin, depois altcoin, tá bom? Então vamos lá, começando o nosso vídeo aqui, a gente sempre vai iniciar o nosso panorama, a gente vai sempre iniciar a nossa análise a partir de análise de mercado tradicional, e hoje a gente já tem aqui o mercado tradicional norte-americano aberto e já em queda, tá? Quando a gente vai observar o dólar, a gente teve o dólar fazendo um pullback nessa região aqui de 50% desse canal, a gente teve o rompimento ontem com a divulgação de taxa de juros de 0,75, tá? O mercado já estava precificado, porém a gente teve alta para mercado de baixo risco e queda para mercado de alto risco, mesmo assim, tá? Mesmo com a precificação. Quando a gente vai observar aqui, a gente tem esse pullback no gráfico diário. Quando a gente vai observar no semanal, a gente está bem perto aqui de chegar nessa região, nessa banda superior desse canal aqui no semanal. Isso no diário também, tá? Hoje a gente teve o pullback, como eu tinha falado para você lá no início, e a gente tem possibilidade aqui de mais valorização até essa região, até essa banda superior desse canal, isso para dólar. Quando a gente fala de dólar, a gente fala de mercado de baixo risco e a gente fala de título também, tá? E os títulos dos Estados Unidos estão subindo quase que 4%. É uma valorização muito alta para um único dia, tá, pessoal? Então, se a gente tem essa perspectiva de valorização para título, dólar, a gente tem perspectiva de queda para todos os mercados de alto risco. Mercado de alto risco, eu quero dizer ação, índice e criptomoedas consequentemente, tá bom? Então nesse momento a gente tem S&P caindo com possibilidade de cair ainda mais, tá? A gente tem possibilidade de cair aqui no S&P até os 3.670, possibilidade de queda também para Nasdaq, possibilidade de queda para Dow Jones. Então todos os mercados aqui nesse momento estão interligados e com possibilidades de mais queda. Quando a gente vai observar aqui Dow Jones no gráfico semanal, a gente vê que a gente teve algumas semanas em quedas, algumas semanas consecutivas, tá? Vindo em direção a esse fundo mais próximo que está confluindo aqui com essa região de média de 200 períodos, tá bom? Então nesse momento a gente tem essa confluência aqui e o preço pode chegar a essa região, perspectiva de mais queda para Dow Jones, e o preço pode tentar segurar aqui para tentar formar aqui um fundo duplo nesse momento, tá? Do mesmo jeito que a gente tem perspectiva e possibilidade do preço subir um pouco mais aqui para o dólar e encontrar topo nessa região, a gente tem essa possibilidade de encontrar fundo aqui no Dow Jones, tá? Então a gente pode ver o preço caindo um pouco mais para Dow Jones e com possibilidade de encontrar fundo aqui nessa região, mas a gente precisa observar e ver se o preço, ao chegar nessa região, ele vai absorver ou ele vai romper, tá, pessoal? Então a gente não consegue falar ainda se ele vai segurar ou se ele vai romper, a gente precisa ver a ação sendo tomada para que a gente tome alguma medida ou para que a gente fale alguma coisa referente a rompimento ou absorção, tá bom? Quando a gente vai ver aqui o Bitcoin, a gente tinha um Bitcoin em uma valorização bem interessante pro dia de hoje, mas já devolvendo um pouco dessa valorização. Olhando aqui no gráfico semanal, a gente vê que o Bitcoin está tentando romper essa região aqui que eu tinha falado para vocês anteriormente, essa região de 19 mil, tá? E se a gente tiver essa confirmação de rompimento dessa região no gráfico semanal, a gente vai ter mais queda aqui para o Bitcoin também, possibilidade de cair até lá nos 11, 12 mil dólares por unidade, tá? Então, a princípio, a gente fica de olho nessa região, porque no fechamento semanal a gente vai ter um momento de decisão, se ele vai segurar, vai continuar segurando aqui em cima ainda, ou se ele vai fechar abaixo. Ao fechar abaixo, a gente não tem nível como referência aqui para segurar até os 10 mil, 12 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Então a gente tem essa possibilidade de queda se o Bitcoin fechar abaixo desse nível aqui de 19 mil dólares. Se ele segurar aqui, a gente ainda tem possibilidade de valorização, ele lateralizar nessa região e lá na frente o mercado dá uma direção de alta ou de rompimento aqui mais para frente, tá? Então nesse momento a gente ainda não faz nada aqui para Bitcoin, tá? A gente só observa e vê o rompimento se vai acontecer aqui no semanal principalmente, tá bom? Quando a gente vai observar a dominância, a gente tem Bitcoin segurando na dominância aqui nesse nível de região no qual eu já trouxe para vocês anteriormente. A gente teve Bitcoin segurando nesse fundo aqui onde eu já trouxe, já falei diversas vezes sobre essa dominância no fundo de 39%, tá? Então nada de anormal, até o momento a gente tem
a nossa análise sendo concretizada aqui a princípio, tá? Quando a gente vai falar de altcoin, principalmente altcoin para ter em carteira, a gente precisa entender que a gente tem momentos de mercado. Há momentos de mercado que a gente precisa ter mais Bitcoin do que altcoin. Há momentos de mercado que a gente precisa ter mais altcoin do que o Bitcoin em si, porque a gente vai estar voltado a potencial de valorização, tá? A princípio, o crucial é a gente ter mais Bitcoins do que altcoin. A nossa maior parcela da carteira, a nossa maior parte da nossa carteira precisa estar em Bitcoin, porém a gente precisa ter algumas altcoins em carteiras também, tá? Mas as altcoins que eu, Luiz, tenho em carteira é mais focado em potencial de valorização, médio e longo prazo, e segurança, projetos que já passaram por outros bear markets e que tem um potencial, que tem um projeto de fato e que ajuda a solucionar um problema voltado ao universo cripto, tá? Quando eu vou falar de projeto assim, eu falo sobre Link. A Link eu já trouxe algumas análises, já falei sobre a Link, já fiz análise fundamentalista da Link, da Chainlink aqui no canal para vocês, tá? Mas a Chainlink, para quem não sabe, é uma rede Oráculo e todo o ecossistema ou quase todo o universo cripto necessita da tecnologia Chainlink, necessita da tecnologia Oráculo, tá? E o projeto Chainlink, a rede Chainlink é a principal rede de Oráculo do mercado do universo cripto, tá, pessoal? Então é um projeto muito utilizado e que se faz necessário dele para o universo cripto, tá? E nesse momento a gente tem aqui a Chainlink lateralizando em uma região no qual eu considero como uma região de lateralização por acumulação. Se lá no Bitcoin a gente tiver uma lateralização por acumulação, nesse momento não descarto uma queda aqui um pouco mais para a Chainlink até os 4,70, 3 dólares, mas nesse momento a gente tem um ativo no qual a gente já tem o esboço do institucional começando a acumular, começando a comprar aos poucos, então a gente vai seguir esses caras, a gente vai começar a comprar aos poucos também, tá? Eu tenho o Chainlink, eu venho comprando o Chainlink de acordo com o mercado vem caindo, tá? Eu venho acumulando cada vez mais, tá? E é um projeto que eu acredito que vai sim valorizar muito no próximo ciclo de alta, tá? Tem um potencial de valorização inestimável, tá? Eu acredito que no mínimo aqui ele pode se valorizar até esse topo, mas como é um projeto que vem crescendo, vem se escalando cada vez mais, ele pode ter uma valorização bem superior a isso, bem superior a 600%, e é um dos projetos que eu mais acredito aí para o universo cripto, tá? Tá? Existem vários outros projetos bem fundamentados aí, como por exemplo o projeto Matic, rede Polygon Matic, tá? É um dos projetos mais comentados aí da internet, porque de fato tem fundamento, já fiz uma análise fundamentalista sobre o token Matic. É um projeto bem fundamentado, é um projeto que soluciona um dos problemas que a gente acaba passando aí ao utilizar a rede ERC20, que são as taxas elevadas, principalmente com essa nova atualização do Ethereum não solucionando esse problema, essa deficiência de altas taxas ao transacionar na rede Ethereum, tá? E o projeto Polygon Matic, além de diversas outras coisas que ele soluciona esse problema também que a gente tem aí sobre a rede Ethereum, tá? Que a gente consegue utilizar a rede Ethereum pagando uma taxa menor por ser um projeto Layer 2 da rede Ethereum, tá? Nesse momento, eu acredito que a gente pode ver o token Matic caindo um pouco mais, tá? Ele pode corrigir aqui até 50%, 61 de FIBO. Ele já chegou a tocar em 61 de FIBO, mas nesse momento a gente tem um fundo aqui que está sendo rompido, a gente precisa ficar de olho nesse fundo. Se ele voltar aqui para dentro de novo, a gente pode ter aqui uma possibilidade de formação de estrutura de alta, tá? E a gente pode ter uma valorização bem interessante aqui para o token Matic nos próximos meses ou principalmente no próximo ciclo de alta, tá? Ele pode voltar aqui até facilmente a sua alta máxima histórica, que dá uma valorização aí bem interessante, uma valorização de quase 300%, mas com a Matic se fazendo cada vez mais necessário no universo cripto, acredito que essa alta máxima histórica aqui, essa alta time high vai ser rompida facilmente, tá, pessoal? Então a gente tem uma valorização inestimável, porque acima disso a gente não consegue medir, a gente não consegue saber até onde esse token pode subir, tá bom? O outro projeto, um projeto muito comentado também, mas muito contraditório, muita gente fala que é um projeto bom, muita gente fala que é um projeto ruim, mas aqui para esse projeto, para o token ADA Cardano, é um token que eu viso valorização, tá? Valorização rápida. Por que eu falo isso? Para o token ADA Cardano, o token ADA Cardano é um token um pouco mais retardatário, ele demora um pouco mais para subir, porém quando ele sobe de uma vez, tá? Eu vi isso acontecendo cá em 2021, em janeiro de 2021, quando todos os projetos estavam subindo bastante, eu estava comprando o ADA Cardano aqui a 30 centavos de dólar, todos os projetos subindo bastante, Bitcoin subindo,
todas as outras altcoins subindo, enquanto a ADA Cardano estava lateralizando aqui em todo o mês de janeiro, tá? Depois que os projetos deu uma segurada na valorização, o token ADA Cardano simplesmente explodiu, chegou a subir 100%, depois subiu 270% e assim sucessivamente, tá? Então, ele é um token que demora mais para subir, porém quando ele sobe de uma vez, porque a gente sabe que o token ADA Cardano, por mais que seja contraditório o seu projeto, mas é um projeto interessante, é um projeto que o institucional acaba investindo, tá? E se tem institucional, a gente tem grandes potenciais de valorização, principalmente para um token que tem um fundamento bem interessante, por mais que seja demorado as entregas de atualização, mas a gente tem também uma atualização chegando aqui para a ADA Cardano. E quando a gente tem atualização chegando, geralmente institucional gosta de atualizações, principalmente atualizações bem sucedidas, tá? E quando a gente tem essa atualização bem sucedida, a gente pode ver institucional passando a comprar esse ativo, do mesmo jeito que foi aqui em janeiro de 2021, quando a Grayscale passou a comprar a ADA Cardano, tá? A gente teve uma valorização bem interessante depois dessa divulgação dessa notícia. A Grayscale passou a tomar posição de ADA Cardano, então a gente teve esse pump bem interessante, tá? Perto ali de uma atualização. Mesma coisa pode acontecer aqui, a gente pode ver novos fundos de investimentos, fundos de hedge passando a comprar mais ADA Cardano e trazer uma valorização bem interessante aqui após a atualização vazio, tá, pessoal? Então, aqui para ADA Cardano visando valorização, visando potencial de valorização, então eu venho realizando à medida que ele vem subindo aqui, tá? Então eu acredito que a ADA Cardano pode subir bastante, tá? Principalmente no próximo ciclo de alta, lembrando que nenhum desses tokens aqui é para valorização daqui uma semana, 2 semanas, mas sim daqui a alguns meses ou até mesmo até 2024, tá? Então a visão aqui é médio e longo prazo, não é visando o curto prazo, tá bom? Então esses são os 3 projetos que eu tenho em carteira, tá? Tenho diversos outros projetos, mas esses eu acredito que são os principais visando potencial de valorização e visando segurança por ter um projeto bem fundamentado, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje nesse panorama, tá? Lembrando, vou deixar embaixo o link para BitGet, que é a exchange que eu utilizo atualmente para estar fazendo alguns trades, tá? Lembrando, tô até com um trade aqui armado em XRP, eu até mandei lá para a galera do grupo. Se você não tá no grupo, link na descrição, entra lá no grupo, lá a gente bate um papo, você pode estar tirando alguma dúvida que você tem e você pode estar conversando com a galera e sugerindo vídeo aqui pro canal também, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo e fui!